Povo de Deus, nós estamos hoje falando, vendo, ouvindo algo importante. Um combate contínuo para vencer a ansiedade. Um combate contínuo para vencer as preocupações da vida. Eles existem. E você só vai conseguir vencer se entender o que hoje vai ser dito. Eu não estou querendo desmerecer nada, mas é verdade. Só vamos conseguir vencer se nós andarmos por fé contínua. E é um desafio contínuo realmente de andar por fé, mas aí que entra o nosso objetivo, aí que entra o nosso desafio que vai ser vencido. Ande por fé. E como que nós vemos isso? Paulo deixou aos Colossenses escrito. O entendimento base. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E aí ele diz no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Teoricamente parece fácil, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Peguei essa base que eu não preguei ainda hoje sobre, mas o entendimento é o mesmo, que está dizendo para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não pensar nas coisas que são... Pensarmos nas coisas que são de cima, que você não enxerga, e não pensar nas coisas que são... O seu problema é da onde? É fácil de entender, né, gente? O meu e os seus problemas são da onde? Por que a gente pensa neles? Por que a gente pensa neles? Se eles são da terra, e a Bíblia está me dizendo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, estão em Cristo, mortos para esse mundo, então a Bíblia está me ensinando. É um livro que é necessário dar uma atenção, uma base necessária. Não é tão simples, eu estou aqui na teoria, na prática a gente sabe que dificulta um pouco, mas é o que ele está pedindo, pessoal, e não vai mudar. O meu, o seu, o nosso problema, o problema da sua casa, se tiver algum, e tem, eu sei que alguns têm, são não tão fáceis, são da terra. E a gente costuma usar muito o que a gente está vendo e vivendo e sentindo para tentar justificar as nossas emoções, onde a ansiedade e outras coisas mais tomam conta, a ponto de a gente se perder no que a gente acha. Então é importante saber o que é da terra. De verdade, nós andamos por fé. Não tem que ficar sendo dado atenção quando se trata de algo que nos faz mal. O que nos faz bem é legal, mas o que nos faz mal não é legal. Aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Pode ser simples falar pensar, mas quando a gente começa a focar o que é eterno, o nosso espírito é atingido, é fortalecido. Agora, quando nós começamos a pensar nas coisas que não são eternas, que criadas e ficam aqui, atinge a nossa alma, atinge o nosso corpo. Por exemplo, fala um pouquinho sobre ansiedade, até por uma experiência pessoal que já tive, né? E a ansiedade é um mal do século XXI comprovado, né? Que o que gera ansiedade são preocupações excessivas de tudo aquilo que você pode pensar em um dia viver ou tentar entender o que o outro pensa, ou os outros pensam. Então isso ocupa um grande espaço da nossa vida, fazendo com que a gente viva algo que de 84% para cima, ou para baixo, na verdade, a gente nem vai viver. Só que isso faz com que o nosso coração acelera. Isso faz com que a gente pense que não vale a pena existir. Isso faz com que a gente trate mal alguém, ou trate mal a gente mesmo. O nosso corpo corresponde, aparecem manchas por aí. Os braços ficam trêmulos, as mãos às vezes formigam, não é? O coração acelera. Isso são sintomas básicos que a gente acaba vivendo sabendo que existe. A visão fica turva, sabe que parece que está tudo embaçado, mas você tem a visão boa, mas está tudo embaçada. E assim vai. Dá um mal-estar, às vezes dá um tipo de ânsia. Alguns casos afeta o labirinto, que deixa a pessoa zonza. Ansiedade. Tudo isso a gente só consegue, ou melhor, consegue. É atingido porque a gente está pensando nas coisas que são de cima ou nas coisas que são da terra? Da terra, gente. Nós temos que entender que a salvação vem de cima. Mas a nossa família ainda está na terra.
A maneira como a gente tem que tratar está na terra, só que a forma como a gente tem que realmente realizar vem de cima. E aí eu vou explicar um pouquinho mais com base nas escrituras, fica mais fácil. No capítulo 3 de João agora, quarto evangelho do Novo Testamento, apóstolo João. Este é um assunto que gosto, na verdade, de entrar quando falo um pouco da ansiedade, porque ela é destrutiva. João capítulo 3, versículo 27. Aqui é João Batista usando, e aí o João testificou o que João Batista disse sobre. Tá bom? E é interessante a gente entrar nesse assunto, de vez em quando, porque, na verdade, foi feito... Eu já falei isso uma vez, tá, gente? Algumas vezes, na verdade, foi mais de uma. O Brasil, pessoal, foi... Não digo que é eleito, porque não é uma questão de eleição, mas ele está no ranking em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. A gente pode ter dois pontos de vista sobre isso. Um totalmente negativo, dizendo, que eu já até comentei, como pode um dos países mais cristãos, pelo menos pelo censo, ser um dos mais ansiosos? Negativo pensando assim. Ou, por sermos um dos países mais cristãos, é óbvio, será o país mais atacado. Significa que temos grandes valores. Né? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, prefiro pensar assim, né? Do lado mais positivo. Mas, independente disso, isso aí é uma pesquisa que foi feita esse ano 2024, tá? É o país mais ansioso do mundo, gente. O negócio é sério. É o país mais ansioso do mundo. E eu garanto, sem exagero, se a gente fizer aqui um tipo de pesquisa, possivelmente, no mínimo dos mínimos, chutando bem baixo, 50% da toda a igreja, não só que está aqui presente, mas de toda a congregação, no mínimo tem ansiedade. Se não for mais, chutando baixo. Mas como que a gente trata isso? Porque só falar muda. Pensando nas coisas que são da onde? De cima. Existe um intervalo, pessoal, entre o culto e outro. Né? Eu falo como experiência pastoral. Né? Hoje eu faço 3 cultos aqui, então eu tenho um intervalo de um culto das 9 para o culto das 2. Você não tem noção do que acontece nesse intervalo. Mas para mim é um pequeno espaço de tempo. E cada culto tem o seu especial em particular. Mas eu fico pensando no geral. Mas e o nosso povo? E vocês? Que às vezes o intervalo é de quarta a domingo. Quanta coisa não acontece nesse meio tempo para tentar te atingir? Se eu em 3, 4 horas, às vezes, passo cada batalha, que tem que resolver aqui, que tem que resolver lá, tem que andar para lá, tem que decidir isso, tem que fazer aquilo, tem que agradar o ciclano, fulano, mas ao mesmo tempo não desagradar a Deus. Sabe aquela coisa toda? Estou falando em 3, 4 horas, imagina 3, 4 dias, imagina uma semana, quem só vem uma vez por semana. O intervalo é muito grande para você ficar pensando nas coisas de cima, se você não se alimentar delas. É importante. Claro que a gente vai ter os respaldos das saidinhas, né, gente? Quais? Leitura bíblica, certo? Escutar louvores. Mas e quando o cidadão não tem, ou a cidadã naquele momento não tem uma comunhão expressa? E na verdade, a maior parte do tempo dele, às vezes nem é falando de Deus ou não buscando as coisas de Deus. Não que alguém não vai ter que trabalhar tudo mais. Então aumenta esse risco. Para pensar nas coisas de cima se torna mais difíceis. Então precisa, né? Tá com comunhão constante. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Gente, existe um intervalo aonde outras vozes vão tentar tirar o seu foco da única voz que você tem que assistir ou ouvir, na verdade, né? Que gera fé. Aqui no capítulo 3 de João, versículo 27, diz assim, ó: João respondeu e disse, olha que interessante, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vocês estão entendendo quão grande o que está escrito aqui? Claro que eu estou pegando um versículo diretamente um pouco isolado aqui, mas é toda a base. Está aqui também. O homem, ele não pode, pessoal, vejo como uma afirmação, olha, você não pode. Eu não posso, o homem é sentido genérico, né? Não pode receber algo que não seja dado do céu. Só que de vez em quando nós recebemos o que não é do céu, ou seja, o que é da terra. E às vezes não é nada material, hein? Às vezes são palpites, ideias. O nosso famoso achismo, né? Olha, eu acho aquela coisa toda. Então existe uma condição muito maior do que de nós, na verdade, vermos e ouvirmos as coisas que são da terra do que as que são do céu, porque a do céu é no momento como esse que a gente ouve. Se a gente não tiver comunhão plena com Cristo,
nossa cabeça vai para todo lugar desse mundo e nossa emoção vai ficar confusa demais. Por isso que é necessário que a gente tenha mais contato. Então, esses detalhes são importantes. O homem não pode, gente, de verdade, está escrito aqui, ó, receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo que eu tenho que receber para me fazer bem tem que ser da onde? Da terra ou do céu? Do céu. Tudo. E aí a gente vai para o Monte da Transfiguração, um momento crucial no Evangelho, que tem muitos detalhes ali, não dá para falar todos, mas os principais a gente vai falar, tá? Para hoje, pelo menos, né? Aonde houve uma mudança visual de Cristo e uma atitude dos discípulos natural, querendo ser espiritual. Então aqui a gente aprende o que é do céu e o que é da terra. Um pouquinho, né? Aí a gente vai lá. Para ficar fácil, Lucas capítulo 9. Essa passagem tem em Mateus, tem em Marcos e em Lucas, tá? Os três vale para poder ler. Mas eu tô lendo hoje Lucas, não tem nada especial para poder estar lá, mas estou lendo em Lucas, tá? Lucas capítulo 9, não é muito diferente dos outros, não. Lucas capítulo 9, versículo 28. Povo de Deus, a salvação é algo do céu. A nossa família está na terra. Não tem como a gente tentar fazer do nosso jeito para alcançar algo do céu. Tem que ser do jeito de quem? De Deus, né? O Evangelho ele é o poder de Deus, pessoal. É a boa notícia. Então tem que ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus é o melhor. Porque se você vai ter estratégia, vai saber como lidar com cada pessoa. E cada pessoa tem uma personalidade. Né? A gente já sabe disso. Então tem que saber lidar com cada um, mas tem que ser do jeito certo. Pastor, fulano é muito difícil. Sim. É porque você também, talvez, para ele está sendo difícil. Então tem aquele entrelinha, sabe? Então tem tudo isso. A gente precisa saber como lidar. A gente não pode pegar, por exemplo, a base que tive de criação e usar a mesma base na questão total. Vai ter partes que são boas para poder educar os meus filhos. O tempo é outro, gente. Tem que saber. O que não pode ser mudado é o quê? A palavra. Mas a maneira como que a gente se comporta, o que fez mal para mim quando era criança, não vou fazer isso com meus filhos. Sabe? Eu tenho que pegar aquilo e transformar em bem. Tudo só vou conseguir se for vindo do céu. E é isso que é importante. Nós somos cidadãos do céu. Só que estamos numa terra cheia de problemas. E é aí que a gente tem que saber lidar. Versículo 28 diz: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões, que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o que diz aqui nesse finalzinho: não sabendo o que dizia. Se nós olharmos somente a questão da transfiguração, vamos falar assim, mais ou menos, né, gente? Cada um tem um jeito de pensar. Que sobrenatural. Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. Que tremendo. Claro, tem os seus porquês, né? Dá-se a entender que aqui seria a forma que Cristo estaria pós-ressurreição, até para que os discípulos o reconhecessem após a ressurreição, provando que não conheciam, porque quando ele apareceu demoraram para cair a ficha de quem ele era. Mas isso não vem a caso nesse momento. Era um momento que era para ser totalmente sobrenatural. Aí a Bíblia está me dizendo que quem aparece ali, pelo menos deram até os nomes: Moisés e Elias, certo, gente? Só que a própria Bíblia também me diz que quem morre não volta. Ainda que alguém diga, Elias não morreu, Moisés morreu. Então há uma contradição. É meio complexo. Se eu afirmar que era Moisés, eu tenho que afirmar que era Samuel, quando a feiticeira lá invocou o espírito dele, quando Saul buscou. Não é.
Isso aqui é uma interpretação não diretamente de Cristo, daquele que testificou. É um achismo. Totalmente humano. Não tem como julgar A ou B. Só sei que eram 2 varões, que poderiam ser muito bem 2 anjos. Poderiam ser os arcanjos, Gabriel e Miguel. Não faço ideia. Não querendo dar nome para nada. Mas que eu quero que vocês entendam o seguinte. 3 personagens. Aqui nessa passagem bíblica. Jesus, Moisés e Elias. Independente se eram eles ou não. Jesus era. 3. Certo, gente? Esses 2, Moisés e Elias, antes de existirem na terra, eles existiam no céu? Antes de eles existirem aqui nessa terra, eles existiam no céu? Não. Não existia. O homem só pode receber alguém que veio da onde? Ou algo que veio da onde? Do céu. Aí vai o Pedro, que é totalmente natural, falando assim, na verdade, ele estava no momento, estava com sono e tudo mais, talvez a gente faria pior, tá? Não quero falar nada disso. E aí vai o Pedro e fala assim, Senhor, não é bom que a gente faça 3 tendas? Uma para ti, a outra para Moisés, outra para Elias. É como se eles fossem iguais. A mesma importância. E é a mesma importância, gente? Ainda que fosse Moisés e Elias, não é a mesma importância. Eles já tinham se retirado, uma nuvem cobriu eles. Tremendo, né? Aí disse, 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Justo. 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado. A ele ouvi. Há um artigo definido. Passa aí, por favor, na tela para nós. Continuação do versículo. Este é meu filho amado. Certo, gente? Aí tem o que aqui, ó. A ele. Só ele. O que gera ansiedade, pessoal? Tudo que a gente ouve que não é Cristo. A sua voz, a minha voz, a voz dos profetas, daquele que diz isso e aquilo sem a direção do céu. São muitos os pensamentos que estão sendo gerados, a maneira como que você vai ganhar a sua casa, como que vai mudar as coisas, qual é a parte que eu devo fazer para a coisa acontecer, para o milagre acontecer. Sabe essas muitas vozes? Só que aqui eu aprendo o seguinte, de uma forma bem simples, o que a gente até sabe, na verdade, se a gente for a fundo vai lembrar. A quem devemos somente ouvir, gente? Aquele que desceu do céu ou que foi construído na terra? Qual que é o único ser humano nessa terra que se fez homem, que antes de existir na terra já existia no céu? O homem só pode receber aquele que veio da onde? Do céu. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é a resposta das nossas orações. Jesus é tudo. A gente está querendo... Sabe o que nos deixa cansados? Sem exagero. Carregar problema que não é nosso, gente. Tentar fazer com que todas as pessoas gostem de você. Isso cansa, isso dá ansiedade. Não dá. Ainda que a gente tente. Vai ter dias que a gente consegue meia dúzia, mas vai ter dias que essa meia dúzia até vira as costas. Não, o que eu quero que vocês entendam abertamente? Não é para vocês agradarem Moisés e Elias. É para vocês agradarem Jesus, só Ele. Não é para ficarem ouvindo Moisés e Elias. Hoje eu falei até no culto da tarde, não querendo atacar, mas ensinando. Às vezes estamos tão desesperados por direções que tem cristão, sem julgamento, só ensinando, gente. Que ao invés de consultar as escrituras sagradas, vai ler o horóscopo, depois vai falar por que Deus não abençoa. Por favor, não cai nessa não. Você não está entendendo que quem faz uma coisa dessa, tem alguém por detrás fazendo com que você ouça o que quer ouvir e acreditar no que não gera fé? Procurar criar tendas para outros que não seja Cristo é loucura, gente. E esse é um dos motivos que a vida das pessoas estão cada vez mais travadas. Reforço, não é julgamento, olhando sobre as escrituras. A importância da gente dar atenção somente a Ele. Este é meu filho amado, a Ele. Somente a Ele vocês devem, somente a Ele eu devo. Nós devemos ouvir. Um dos pedidos de Jesus, gente. Ele mesmo falou. É conhecido, mas eu vou ler só para complemento, tá? Mateus capítulo 11. O que acontece muitas vezes conosco? Por que está tão difícil?
Ai, pastor, não sei mais o que eu faço para agradar o marido. Vou com todo o respeito e carinho, não faz. Porque enquanto você não fizer o que Jesus realmente te diz pela palavra, como que você vai ganhar quem está na terra? Se você só pode receber o que vem do céu. Sabe, se eu não tiver a direção de Deus de como agir, gente, uma das piores coisas é a gente fazer algo e não ser correspondido, né? E a gente cansa. Aonde que as pessoas elas estão, fala no mundão, tá? No geral, trocando de casamento, fazendo isso, aquilo que bem entende como bem entende. Não vou mais com a sua cara, cansei, já sabe aquela coisa? Não pode ser assim, não. Só que de vez em quando acontece. Acontece pelo fato do que a gente cria tenda para Moisés e Elias e queremos que eles nos expliquem o porquê. Gente, é Jesus. É Ele que desceu do céu. É o único que a gente pode ouvir. O homem não pode receber coisa alguma que não venha do céu. E aí, claramente, as pessoas ficam confusas e ansiosas. Mateus capítulo 11, rapidinho, conhecido, mas eu vou ler. Olha o que o nosso Jesus, o Senhor da nossa vida, diz. Tá pesado? Tá. Então, você está querendo fazer algo por alguém que não é Cristo. Não é jogando lá embaixo, não é falando que está errado 100%, mas é maçante. Sabe, carregar algo que não é seu. Fardos pesados não devem existir nas questões espirituais, quando a gente entende quem somos. Nós temos que entender primeiro, né? Porque Jesus deixou isso claro. Olha o que ele está falando, ó. Vinde a mim, versículo 28, certo? Conhecido aí por muitos de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e o quê? Oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está pesado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui claramente para nós? Olha, vem para mim. Até hoje, se você está puxado, está difícil, as contas estão tomando conta, as suas preocupações estão tomando conta da sua cabeça, das suas emoções, e elas tentam mesmo, tá, pessoal? Eu falo, esse intervalo de tempo de um culto para o outro, muita coisa acontece que deixa a gente pneuzinho, né? É porque não é Ele, porque eu estou passando por tudo isso sem ir até Ele. Quando eu falo de sem ir até Ele, eu não estou dizendo que eu não vou ter um momento de oração, que eu não vou ter um contato com a palavra. Só que o problema que eu quero dizer, gente, é esses intervalos que acontecem de momentos em momentos. Por isso é importante ter uma continuidade, uma comunhão contínua. Vinde a mim, se sua vida está carregada e oprimida, vem. Ele está falando, vem. Não é para se andar assim. O mundo, gente, sabe que é assim, mas não é para andar assim. É terreno, né? Versículo 29. Aí ele fala, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Não é difícil de entender, né, gente? Tá puxado. Tá difícil. Então não é o jugo de quem? Dele. Quem que foi que colocou esse jugo? Algumas vezes não é ninguém de fora, não. É nós mesmos que criamos para nós, gente. Sem estender muito, só comentário. Jeremias, ele diz no capítulo 17, versículo 5 que... 5, 7... Do 5 ao 11, né? Mas ele fala, maldito homem confia no homem, que faz da carne seu braço. Depois ele disse... sobre enganoso é o quê? O coração. Mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele explica, somente o Senhor conhecerá as intenções, né? Desígnios e intenções. Gente, o nosso coração ele é um do campo que mais recebe informação terrena. É o que mais coloca coisa na nossa cabeça. É o que mais faz com que a gente queira fazer o que não é para ser feito. Ainda que tenha uma boa intenção. Então é muito complicado quando a gente não tem a ajuda dele. Então ele está dizendo, vem para mim, eu vou te mostrar. Quando que você sabe que é ele que está dizendo? Quando que eu sei que é ele que está mostrando? O jugo dele não é pesado. Não faz sentido ser. Não que ele vai mostrar o que é certo e errado, mas não pode ser pesado, gente, pelo amor de Deus. Aí o versículo diz mais aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí ele completa, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você vê que ele não envolve o espírito aqui. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mudou, gente? Esse versículo mudou? Aí ele ouve. Tá puxado, tá difícil, tá cansativo, tá desanimador? Não é de Jesus, é fato. Estamos tentando criar tendas a Moisés e Elias. Eles, ainda que fossem eles, sem chegar a esse mérito de falar,
eles foram da terra, eles não são do céu. Eles foram para lá, mas eles não vieram de lá. Agora Cristo não, veio de lá, né? A palavra veio de lá. Por ela tudo foi feita. Quem que vai salvar o pessoal, nossa família? Moisés, Elias ou Jesus? Então a quem eu tenho que ouvir? É fato, né? A Jesus. Este é meu filho amado. A ele eu ouvi. Antes de Cristo vir, era o verbo através dos profetas. Após Cristo vir, é o verbo através do Filho. É diferente. Mesmo que pareça parecido, é diferente. Por isso que precisamos do Espírito Santo, que é o Filho em nós, que é a parte da Trindade. Bom, isso é outro detalhe. Mas dá para entender a grandeza, para a gente vencer tudo que a gente está vencendo, e precisa, né, gente? Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, depressão, angústia, não tem outra saída. Deus usa seres humanos, eu creio muito nisso, tá? Ele usa pessoas, como contém até no médico a questão que estava lá. Mas é Ele. Se eu não for até Ele, quem vai? Eu preciso ir, sabe? Aquela aflição que está aqui, ó. O que abate o seu coração, as coisas que você sente, as coisas que você pensa, não tem quem possa lhe ajudar totalmente se não for aquele que pode tirar da sua alma o peso que está. Tirar da minha alma o peso que está. A aflição que possui. Onde tem opressão, pessoal, a gente não pode aceitar como algo normal. A gente joga lá para cima, generaliza, o diabo, aquela coisa toda. O diabo não presta, não vale nada. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim. Não fica tentando entender as coisas sobrenaturais sem vir a mim. E a ele, eu devolvi. Somente a ele. Então vamos ouvi-lo ou não? Ouça ele, gente. No meio de tantas as vozes que a gente tem, são muitas vozes que falam. Às vezes são palpites mesmo, sabe? Diretamente. Faz isso, faz aquilo outro. Não, ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pastor, eu não consigo entender ele, então não faz, até você não entender. A melhor coisa é você não tomar atitude até você não entender, porque se a gente entende, a gente tem que segurar aquilo que a gente entende. Então tudo isso vai nos ajudar. E nós estando bem, concordam que para a gente ajudar é mais fácil. Afinal, se a gente está mal, Jesus mesmo ensina. Tem como um cego guiar outro? A gente não está vendo, como vou mostrar com a mim, né, gente? Agora, no momento que eu estou vendo, é muito mais fácil dizer, esse é o caminho? Essa é a verdade? Essa é a vida? Vem por aqui, que aqui você vai ser feliz. A palavra está aqui, está aberta. A ele ouvir, povo de Deus. Não deixa que muitos ânimos tomem conta, mas lembra disso. Existe um intervalo, é desse intervalo que a gente tem que tomar cuidado. É nesse intervalo da vida que a gente possui de um culto para o outro, de uma comunhão com a outra, que nós temos que tomar cuidado que essas vozes vão vir. E vai começar a dar muito palpite. Algumas delas a gente vai ouvir porque são de pessoas. Outras não vamos ouvir, mas vamos criar, que vai sair da gente. E isso pode gerar muitos probleminhas aí, que são, na verdade, eram para ser desnecessários, mas que acabam às vezes sendo prejudiciais mesmo. Então nós podemos fazer a coisa certa, do jeito certo, ouvir a Ele. Não criemos tendas para que não se deve criar. Estamos valorizando demais Moisés e Elias, só que o próprio Deus desceu naquela nuvem e disse a ele, ele é meu filho amado, hein? Nele eu tenho prazer. Tem tradução que fala isso, tem livro que fala isso, Mateus fala isso. Mas a ele vocês têm que ouvir. A voz dele é mansa, a voz dele é suave, até em meio à tempestade. Coisa de doido, né? Você está lá numa tempestade tremenda, ele vai lá e fala, se acalma. Fala, oh, meu pai do céu, que voz gostosa é essa, né? Que consegue apaziguar qualquer situação e te faz vencer. Então vamos vencer. Quem que vai salvar a sua casa mesmo, pessoal? Moisés, Elias ou Jesus? Jesus. Então vamos só criar tenda para Jesus, na verdade. Vamos dar só atenção para Ele. Ele sabe como que faz para alcançar cada coração. É Ele que nos abençoa. Amém? Que Ele fale mais com vocês.